E eu quero já convidar aqui o nosso preletor dessa manhã, o pastor Hélio, dizendo que é uma alegria muito grande, pastor, recebê-lo e de o senhor ter aceito o nosso convite. O pastor Hélio foi o nosso preletor oficial de abertura aqui da nossa conferência e tem vindo todos os dias em todos os cultos. Temos nos alegrado aqui com a presença dele e hoje pela manhã ele é um instrumento de Deus para compartilhar a palavra conosco. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, a família e o ministério. Estamos muito felizes com a sua presença e pelo fato de ter aceito o nosso convite. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu sou daquele, graças a Deus, eu tenho sido daqueles que perseveram. E hoje à noite eu não estarei aqui, por isso que eu já estou dizendo, e não é porque eu não persevere, é porque na minha igreja hoje estará o piloto Alex Dias Ribeiro. Eu não estou fazendo propaganda não, eu só vou estar lá porque eu sou anfitrião, eu sou o pastor da igreja, senão eu continuaria aqui. Anteontem pela manhã eu falei para o pastor Jesus que eu não vim aqui para ser um dos preletores, não. Eu vim aqui aprender de Deus. Queria fazer um registro da pregação do pastor Jesus na sexta-feira e na manhã de ontem. Pérolas. E custa-me acreditar, mas eu acredito porque depois eu fui me lembrar que em várias conferências na minha igreja eu nunca fui o preletor também, mas 19 conferências e foi a primeira que ele foi um dos preletores. Eu acho que ele continuará sendo, viu, daqui para frente. Foi uma bênção. Já que eu estou fazendo alguns registros, eu queria homenagear toda a igreja na pessoa do Neto. Neto me abençoou nesses dias, viu, Neto? Não porque me serviu, de jeito nenhum, mas porque nesses 4 dias eu recebi um abraço muito afetuoso. Me senti amado. Continua assim, meu irmão. Você não tem ideia do valor do seu abraço para mim. E por falar, e às vezes vocês veem aqui um preletor fazendo esse registro, quando nós participamos de uma conferência, nós corremos o risco de achar que as pessoas que estão aqui estão muito distantes de nós. Nós somos frágeis, precisamos de abraços também. Eu choro por coisas que você iria achar muita graça se eu te contasse por que eu choro. A diferença entre eu e você, entre o pastor Jesus e você, entre o pastor Paulo Júnior e você, entre o Márcio e você, se é que você não está envolvido em alguma coisa, é simplesmente que nós resolvemos obedecer. Somos homens que têm obedecido ao chamado. Tirando isso, tem hora que eu não acredito que Deus usa um vaso como eu, tão frágil, tão imperfeito, tão necessitado. Então, não se sinta distante, não. Só pense assim, que você realizará essa obra se você depender do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O grande diferencial na vida de um servo de Deus,
é depender do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Ninguém precisa inventar a roda para vocês. Ninguém precisa falar coisas que você nunca ouviu. Ninguém precisa teologizar demais para você. Se alguém vir aqui e for um estímulo para que você obedeça e dependa do Senhor, é tudo que você precisa para realizar essa obra. Mais nada, depender do Senhor. A obra é dele, Ele é que faz. Irmãos, na quinta-feira eu disse que hoje eu faria de novo, iniciaria como eu iniciei na quinta-feira, dizendo que nós não nascemos salvos do pecado. Lembram-se? Queria que você repetisse comigo. Eu não nasci salvo do pecado. Alguém precisou pregar o Evangelho para eu crer. Irmãos, nós somos frutos da obra missionária. Nós somos o resultado do esforço de homens que deixaram muitas coisas para pregar para nós. E então, nós não podemos deixar de envolver. Ninguém tem o direito de não se envolver com a obra missionária. O máximo que podemos é escolher em que áreas vamos trabalhar na obra missionária. Porque não faria sentido, se somos fruto da pregação, se somos fruto da obra missionária, como não nos envolver com essa obra que fez tanto por nós? E a outra pergunta que eu fiz, que até na sexta-feira o pastor Jesus não só fez referência, mas se emocionou, e eu sempre me emociono também, pastor Jesus. Hoje, caminhando, já caminhei hoje. Quando eu não caminho, eu pedalo cedinho. E hoje eu já caminhei, e como o tempo estava meio curto, eu caminhei ali na calçada ali da Praça Bom Jesus. E tinha 4 moradores de rua ali, deitados. E eu pensei, olha eu ali, se eu não tivesse conhecido a Cristo. Quem seria você? Foi a pergunta que eu fiz. Quem seria você hoje se Cristo não tivesse te alcançado? O que você estaria fazendo hoje se Cristo não tivesse te alcançado? Você vê uma prostituta e você poderia olhar para ela e falar assim, olha eu ali, se Cristo não tivesse me alcançado. Você vê um drogado, você vê alguém encarcerado, e você poderia dizer, olha eu ali, se Cristo não tivesse me alcançado. O que você estaria fazendo hoje, se o Senhor Jesus não tivesse te alcançado? Isso precisa ser um fator motivador para o envolvimento. Isso precisa nos motivar a nos envolver com esse evangelho que fez tanto por nós. Eu não sei se os meninos conseguiram mudar o cartaz. Ah, tá ali, mas é uma turma eficiente, né? Desculpa o pessoal da mídia, né? O pessoal de criação, eu não quis adulterar o tema que eu gostei demais. Mas, para a reflexão desta manhã, olhos na missão, mãos no arado, pensamentos no céu. Falei na quinta-feira que, por causa de termos olhos na missão, nós vamos lançar mãos no arado. E eu acho que nós permaneceremos com as mãos no arado, sem olhar para trás, se nós pensarmos no céu. Nós estamos sendo uma igreja que tem pensado pouco no céu. Temos falado pouco no céu. E é para lá que nós vamos. E é para lá que irão as pessoas que nós alcançaremos com o Evangelho.
Eu trouxe um vídeo que é uma provocação que eu quero fazer. É uma pedra no seu sapato que eu quero colocar. Quero que te incomode mesmo, eu quero que cause impacto em você mesmo. Não pensa teologicamente nesse vídeo, não, porque a palavra de Deus não nos dá... eu não tenho fundamentação bíblica para poder dizer que seria possível aquilo ali. É uma provocação apenas, mas muito incomodativo, e eu queria preparar você para o que eu trouxe nesta manhã, depois com esse vídeo. Então, preste atenção nele. What if? What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name, and began to look at this thing they called the Book of Life. I guess they couldn't find it, though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend. But if you really were, you would have told me about this Jesus, and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I
I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh, no. No! They're coming in, and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer. 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 My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire. Pain. Hell. Why, Zach? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed. Your friend, Josh. Yes. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. Prezados, precisamos pensar no céu, porque invariavelmente quem pensa no céu vai pensar também no inferno. Vai pensar no lugar para onde irão as pessoas que não ouviram sobre Cristo ou, se ouviram, rejeitaram. Nós precisamos lutar, irmãos, contra um inimigo extremamente astuto e silencioso que tem assolado as nossas igrejas, que se chama secularismo. O secularismo tem acabado com muitas igrejas e com o envolvimento missionário. Constantemente eu tenho falado por onde tenho andado sobre esse perigo horroroso que devastou a igreja evangélica na Europa Ocidental e tem devastado nossas igrejas também. Em 2011, a convite da Junta de Missões Mundiais, eu passei quase um mês no leste europeu, na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, e cheguei a dizer para lideranças batistas lá da alegria que eu estava de ver, especialmente na Ucrânia, como a igreja evangélica estava avançando, e eu cheguei a dar uma de profeta lá e dizer que os crentes do leste europeu iriam evangelizar a Europa Ocidental. Porque eles ainda, o secularismo não chegou lá por conta de guerras, política e crise. Tenho falado, meus irmãos, na igreja que eu pastorei hoje, sobre o secularismo, e o meu último pastoreei 9 anos, uma igreja num bairro de Recife, uma igreja de 550 membros, e eu estava dizendo na Piba, os irmãos de Goiás não sabem o que é pobreza, porque na Piba, um irmão pobre, um membro pobre da Piba, é alguém que tem uma casa, alguém que tem um carro sedã, pode não ser 0 quilômetro, mas muito bem conservado. Na Piba, nós temos cestas básicas que sobram. A igreja que eu pastoreei em Recife, o membro pobre daquela igreja, embora tenha médicos lá, embora tenha juiz
lá, mas o pobre lá não sabe o que vai comer no outro dia. E eu falo isto, e tenho falado por onde eu tenho passado, porque a prosperidade tem nos secularizado. Deus tem suprido as nossas necessidades, e como eu falei quinta-feira, e ao invés de nós oferecermos para Deus contrapartidas de envolvimento com a sua obra, nós nos envolvemos no desfrute dessa prosperidade e acabamos por deixar de lado a obra e deixamos de pensar no céu. Precisamos pensar no céu. A definição no dicionário para o secularismo é um sistema que não aceita a influência da religião no destino dos homens. Doutrina de acordo com a qual os elementos religiosos devem ser excluídos de ambientes escolares ou públicos. Sistema ético que não aceita a influência da fé ou da devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. O secularismo, meus queridos irmãos, ele é nefasto e perigoso porque ele combina demais com os desejos do nosso coração enganoso. Nós não precisamos, prezados, do menor esforço para querer coisas boas para nós. Eu lutei a vida inteira com os meus filhos, ensinando-lhes alguns valores, e eu sempre falava para eles sobre isso. Olha, querer o que é bom para nós, a gente não precisa de nenhum esforço, porque o nosso coração é vendido a isto. Enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Quem aqui precisa de se esforçar para pegar uma coxa de frango ao invés de um pezinho ou de um pescoço que está ali num prato? Nós precisamos nos esforçar para passar por cima de nós mesmos. O secularismo ele é nefasto, porque, prezados, um crente secularizado é um crente que definitivamente não pensa no céu. Ele só cogita das coisas deste mundo. Ele só pensa no ventre, no seu ventre. E um crente que não pensa no céu, definitivamente não realizará a obra missionária, prezados, porque isso é assunto de lá. Eu mantenho um blog e uso muito as redes sociais. E ontem, essa semana preparando essa reflexão, aí eu gosto de publicar uns cartazes. E eu coloquei um cartaz lá. Um crente que não pensa no céu definitivamente não realizará a obra missionária, porque isso é assunto de lá. Tem 3 tipos de crentes com relação à missão, assim, simplificando muito. Há aqueles que não têm feito nada pela obra missionária. Há aqueles que têm dado migalhas para a obra missionária. E há aqueles que têm dado tudo. Prioridade total para o reino. E esses, Deus simplesmente os descobre como canais de bênção. Irmãos, existe uma prosperidade sendo pregada por aí que ela é infernal. Ela é infernal. Aquela que diz que você é filho do rei,
e que por você ser filho do rei, então você tem que ter as melhores coisas, você não adoece, você não pode ser por cauda, mas por cabeça, não é? E se você então é do Senhor, todas as prerrogativas do reino estão reservadas para você. Isso é balela, isso é mentira. A Bíblia condena completamente essa prosperidade. Mas existe uma prosperidade bíblica que vem de Deus. É uma prosperidade fruto do envolvimento com a obra do Senhor. Tem muita gente querendo ser próspero e se esquece de que a coisa mais fácil para você ser próspero é você se envolver com o reino, se envolver com a obra missionária. Deixa Deus vislumbrar um desejo no seu coração de envolver, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Eu conheço testemunhos, irmãos. Já ouvi testemunhos de pessoas que falaram para Deus assim: Senhor, Senhor, eu estou envolvido com o Senhor e com a tua obra. Não é para eu ganhar mais coisas não, Senhor, porque eu não preciso de mais nada. Para de suprir as coisas para mim, Senhor. Eu só quero me envolver agora. Sabe por quê? Porque Deus descobre um canal, e tudo que Deus quer é descobrir esses canais. Ao descobrir, Ele começa a escoar bênçãos em todos os aspectos. E aí, quando você vê, você não somente está próspero, como está envolvido até a tampa com a obra missionária. A minha pretensão nessa manhã, meus irmãos, é chamá-los a um resgate dos rudimentos antigos, é desafiá-los de alguma forma a, quem sabe, voltarmos ao primeiro amor. Eu gosto, e eu sempre falo isso na minha igreja, é bom a gente se lembrar de quando nos convertemos. Não é, pastor Jesus? É bom. Eu me lembro quando eu me converti, meus irmãos, com 2 ou 3 meses, alguém me convidou para eu fazer um trabalho de evangelização na casa de prisão provisória em Goiânia. E ali eu ficava numa capela, e a casa de prisão provisória é o lugar mais perigoso que existia na época, porque iam para ali pessoas que precisavam ser presas aguardando julgamento, porque foram pegas em flagrante, tinham muitos assassinos ali. E foi até uma coisa interessante, a gente, quando é imaturo, no início da obra cristã, mas é uma imaturidade saudável até. Então eu me lembro que na primeira vez que eu fui pregar na casa de prisão provisória, não façam o que eu fiz, viu, irmãos, para você não se achar. E eu fiquei fechado lá com 96 presos, lembro direitinho, 96 presos numa capela. E eu preguei o evangelho para eles. Irmãos, eu caí na besteira de fazer um apelo. Irmãos, e eu fiz um apelo, e dos 96, 82 entregaram suas vidas para Jesus. Eu falei: eu sou o novo Billy Graham. Eu sou o novo Billy Graham do estado de Goiás. Não tem ninguém que prega igual eu. E depois eu fui pensar: meu Deus, o que essa turma tinha para perder, não é? O que eles tinham para perder? Mas, irmãos, tem hora que eu fico lembrando das coisas que eu fiz, do meu envolvimento, do ardor missionário no meu coração daqueles primeiros dias, e eu fico até emocionado. Quanta coisa Deus colocava no meu coração, quanta coisa. Vendo o Márcio dar esses relatórios aqui, não deu para não pensar naqueles dias. Eu e o Márcio estudamos juntos, e eu me lembro, o Márcio foi recepcionista, ficou na história, um dos melhores recepcionistas do seminário onde nós estudamos. E o Márcio era show de bola demais. Ele chegava visitante lá, e ele descia correndo para receber aquele primeiro impacto ali, não é? E Márcio, tinha que dar nisso mesmo. Estava escrito. Você começou bem. E vai terminar bem. Mas eu me lembro daqueles dias. E a minha proposta é essa: que você
que você se lembre dos dias da sua conversão, daqueles dias em que você tinha uma coragem enorme, uma intrepidez enorme, você tinha uma ousadia enorme, tudo que você queria era falar daquilo que o Senhor Jesus tinha acabado de fazer na sua vida. Você sentia como sentiu aquela mulher samaritana, que saiu correndo e foi contar para os seus pares, para os seus familiares, para as pessoas da sua cidade, que tinha encontrado o Messias, o libertador prometido. E aquelas pessoas, foi dali, muita gente às vezes nem se apercebe, mas quando o Senhor Jesus fala, os campos estão brancos para serem ceifados, o Senhor Jesus estava fazendo uma referência àquela multidão que estava vindo ao encontro dele, fruto do testemunho da mulher samaritana. E quando eles encontram o Senhor Jesus, eles vão dizer, já não é mais pelo que você, a mulher, testemunhou, mas é pelo que eles estavam vendo. Pastor Jesus me ajudou demais ontem à noite, quando ele falou que hoje nós tínhamos tempo, tinha almoço, porque eu nem comentou na introdução ainda, né? Para falar sobre o céu, numa perspectiva missiológica, eu queria meditar com você no Salmo 131. Vocês vão ficar tranquilos, porque o Salmo 131 são apenas 3 versículos. Abra lá. Salmo 131, versos do 1 ao 3, diz assim a palavra: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero destacar, meus irmãos, três atitudes do crente que pensa no céu e que, por pensar no céu, vai realizar a obra missionária, vai se envolver com as atividades da sua igreja. E quando eu falo sobre obra missionária, meus irmãos, eu falo sobre evangelização, eu falo sobre o envolvimento com a sua igreja local, em todas as atividades, eu falo sobre ganhar, talvez aquele que dorme com você debaixo do mesmo teto, aquele que você compartilha da mesma casa. Eu falo do vizinho, eu falo do colega de trabalho, eu falo do colega de escola, mas eu falo também do indígena, do ribeirinho, do sertanejo, do cigano, daqueles que estão nos confins da terra. Mas para você se envolver com a obra missionária, para você lançar mão no arado e permanecer até o fim dos seus dias, você tem que pensar no céu. Você tem que pensar no céu. Afinal, nós estamos em treinamento para ir para lá. E a primeira coisa que eu quero destacar é que quem pensa no céu se humilha na presença do Senhor. Se humilha na presença do Senhor. Por isso o salmista começa muito bem o seu cântico dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele diz: Senhor, não ando por aí achando que eu sou melhor do que ninguém. Porque quem tiver olhar altivo, quem tiver um coração soberbo, jamais vai se envolver com a obra missionária, a não ser que esteja se envolvendo por motivos diferentes daqueles pelos quais Deus deseja. Mas Davi não fala isso estufando o peito e dizendo orgulhosamente que é humilde, não.
Tínhamos um professor no treinamento transcultural, não sei se o Márcio vai se lembrar, e ele dizia que fez curso de humildade. Brincando, ele dizia isso. Sem sombra de dúvida, o que o salmista estava dizendo para o Senhor era que ele não tinha um coração soberbo e não tinha um olhar altivo, porque definitivamente não havia motivos para isso acontecer com ele. O salmista reconhecia diante do Deus Todo-Poderoso que ele não tinha motivos nenhum para gloriar em si mesmo. Tem nos faltado isso, prezados. Tem nos faltado olhar para nós mesmos e perceber, e entender, e aceitar que nós não valemos nada, nós não somos ninguém. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Isso precisa acontecer conosco. A humildade precisa ser uma marca em nossas vidas. E para isso, queridos, bastaria que nos lembrássemos de que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você precisa ser humilde para aceitar que, se não fosse o advento de Cristo na sua vida, você podia estar fazendo as piores coisas. Precisamos olhar para o flanelinha que ameaça riscar os nossos carros. Precisamos olhar para os batedores de carteira. Precisamos olhar para os viciados lá da Cracolândia. E precisamos nos ver lá. Precisamos olhar para o índio que não toma banho, para o índio que solta pum na frente da gente, para o índio que não tem o menor um senso de higiene, que faz coisas feias na frente da gente, e precisamos nos lembrar que podíamos ser um deles. Precisamos olhar para as pessoas que estão fazendo coisas muito feias e erradas, e precisamos nos lembrar que o fazem porque não conhecem o Senhor Jesus. Outro dia, num culto de oração lá na minha igreja, na Piba, um irmão deixou uma carteira em cima do banco e foi fazer alguma coisa. Eu cheguei, sentei próximo e tinha um diácono perto assim. E eu falei assim: rapaz, estou na vontade de pegar essa carteira. Aí o diácono falou assim: pastor, misericórdia. Misericórdia. Eu falei: você não? Não. Eu falei: rapaz, então nós somos diferentes. Eu estou precisando chegar no seu nível. Porque eu morro de vontade de pegar essa carteira, meu irmão. Eu não faço porque Cristo habita em mim. Eu não faço porque eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque potencialmente, não só eu, mas qualquer pessoa aqui tem toda a capacidade de fazer essas e outras coisas horrorosas, mas que quem coloca um freio em nós é o Espírito Santo que habita em nós. Ou o nosso coração não é corrupto, desesperadamente. Numa mesma quarta-feira, fazendo parte do estudo que eu estava dando, eu cheguei para os irmãos e falei assim: irmãos, tá bom aqui, né? Tá. Os irmãos acham que eu gostaria de estar aqui? Claro, pastor. Claro, ué. Nossa. Eu falei: gostaria nada, irmãos. Sabe onde eu queria estar agora? No mínimo, no estofado da minha casa, na minha sala, vendo o Jornal Nacional. Ou num bom restaurante. Ou lá em Caldas Novas, naquela água quentinha.
Não queria estar aqui não, irmãos. Não queria estar aqui não, estou aqui. E você também, porque nós passamos por cima de nós mesmos para estar aqui. Irmãos, isso é maturidade espiritual. Um traço de maturidade espiritual é o crente reconhecer o potencial que ele tem para o erro, o potencial que ele tem para fazer coisas erradas, o potencial que ele tem para fazer diametralmente diferente daquilo que Deus gostaria. Por isso, nós fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus quando nós nos convertemos. Para Ele, o Espírito Santo de Deus ser o agente da nossa santificação. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, porque nós éramos verdadeiros defuntos ambulantes, nós estávamos mortos e Jesus Cristo nos deu vida, nós éramos pecadores miseráveis e fomos justificados, nós estávamos condenados, perdidos e recebemos vida eterna. E obviamente, o salmista reconhecia mais coisas ainda. Reconhecia, por exemplo, que ele não poderia acrescentar um palmo ao curso da sua vida. Irmãos, nós somos tão frágeis. Nós somos tão frágeis que nós não sabemos nem decidir direito o que é bom para a gente. Por isso somos exortados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e de não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Nós não sabemos nos conduzir. Por isso nós recebemos o Senhor Jesus, depositamos a nossa confiança nele e o recebemos não somente como nosso Salvador, mas como Senhor da nossa vida, como aquele que aponta o caminho em que devemos andar. E Deus tenha misericórdia de não entregar nenhum de nós a nós mesmos, porque a pior coisa do mundo que poderia acontecer conosco é se formos entregues a nós mesmos. Nós metemos os pés pelas mãos e jamais glorificaremos o nome do nosso Deus. Certamente Davi reconhecia a semelhança do apóstolo Paulo, que quem o fazia sobressair era o Senhor. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? De vez em quando precisamos ser lembrados, meu irmão, minha irmã. De vez em quando você tem que olhar para o que você tem, para o que você construiu e dobrar os seus joelhos no chão e dizer assim: Senhor, eu não tenho mérito em um fio de cabelo daquilo que eu construí, porque se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido nada nessa vida. Isso precisa acontecer conosco para baixar a nossa bola, irmãos. No que você vai se tornar? Se amanhã vir uma dorzinha aqui assim, ó, você vai no médico e o médico diz assim: rapaz, não tá bom não, viu? Vou pedir mais um exame. Aí chega lá o exame e fala assim: meu irmão, tá bom não. Não tá bom não. Você tem pouco tempo, poucos dias. O que você virou? O que vai sobrar para você? E o que você construiu? E o patrimônio? Vai ficar para o seu filho? E o dia que isso acontecer com o seu filho? Vai ficar para o seu neto? E o dia que acontecer com o seu neto? Há um fenômeno, irmãos. Isso é experiência pastoral. Tenho certeza que o pastor Jesus iria concordar com toda a pressão que eu estou fazendo aqui, né, nele, mas eu tenho certeza que ele ia concordar ipsis literis. Quando alguém
está secularizado e profundamente envolvido com as suas coisas, com as coisas do mundo, um crente, e vem a dorzinha, e vem um diagnóstico ruim, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é se aproximar de Deus, é vir para o culto de oração, fica mais espiritual, quer ofertar mais, quer se envolver mais. Quando alguém é envolvido até a tampa, e isso também acontece, porque ninguém está livre disso acontecer, não. Mas sabe como que essa pessoa vai agir? Ela vai dizer assim: ô Senhor, me dá mais um tempinho para eu ganhar mais almas. Estica mais um tempinho para mim, Senhor, para eu ser usado mais por Ti. Quem te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? O que temos, recebemos do Senhor. E recebemos do Senhor para sermos canais de bênçãos de alguma forma, para abençoarmos outros. E não vai te faltar não, sabe por quê? Que esse Deus, o Deus de missões, é o Deus do ouro e da prata. É um Deus que sabe que quem consagra o bolso, consagra a vida. Quem consagra a vida, consagra o bolso. O fato, meus irmãos, é que nós somos tão insignificantes, nós somos tão fracos, tão débeis, frágeis, incapazes, que nós só sobrevivemos nessa vida com a ajuda do Senhor. Por isso Davi, nesse lindo cântico, ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, porque isso seria uma anomalia, isso não seria coerente com a minha pequenez. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, prezados, é que quem pensa no céu, a fim de realizar a obra missionária, a fim de lançar mãos no arado e jamais olhar para trás e cumprir até o fim, essa pessoa é equilibrada no seu modo de vida. E o grande rei Davi vai dizer: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, vamos parar com esse negócio de andar à procura de coisas grandiosas e maravilhosas demais para nós. Isso é herança capitalista, isso é herança da mídia, isso é herança da televisão, isso é herança do secularismo. Coisas grandes e maravilhosas demais para nós é vida no Espírito, é vida com o Senhor, é vida de obediência ao Senhor. Isto sim é maravilhoso. Amém, irmãos? Davi, eu não tenho dúvida em dizer que um dos fatores que mais tem contribuído, irmãos, para a dor e o sofrimento de muitas pessoas é o andar à procura de grandes coisas e de coisas maravilhosas demais para si mesmas, prezados. Todo dia no Jornal Nacional nós estamos vendo pessoas que já tinham bilhões saindo algemados porque queria mais um tantinho, porque o objetivo, a mente o tempo todo está em querer coisas maravilhosas demais para si. E nós não estamos imunes a isso. Nós não estamos imunes a isso. Irmãos, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tenho um amigo muito querido, lá do Recife, que era muito pobre, ficou muito rico. Ficou muito rico. E, infelizmente, na convivência com ele, a gente percebe que o ritmo dele é de quem ainda não conseguiu comprar o primeiro terreno.
É tão fácil viver sem um terreno, irmãos. Aqui não é uma apologia à pobreza, não. Mas eu não tenho um terreno, não tenho uma casa, não tenho um lote, eu não tenho um patrimônio. Não estou aqui condenando quem tem, não. Eu só estou mostrando que é muito fácil viver sem também. Quando Deus nos sustenta de alguma forma. Mas aí, conversando com aquele irmão, eu falei assim: meu irmão, me diga uma coisa. Procura pensar quando você não tinha nada e procura se lembrar quando você adquiriu 10% que você tem hoje. Foi bem didático, fui bem pedagógico com ele. Falei assim: pensa em 10% do seu patrimônio. Aí ele pensou. Então suponhamos que ele tivesse 10 milhões de reais. Então, não, meu patrimônio é 10 milhões de reais. Então, 10%, 1 milhão de reais. Quando você não tinha nada e sonhava e clamava ao Senhor no início da sua vida, se Deus chegasse para você e falasse assim: meu servo, deixa eu passar um filme aqui para você. E aí Deus mostrasse num filme assim para você esse patrimônio de 1 milhão e falasse para você assim: meu servo, isso aqui é que eu vou te dar e você vai viver para o resto da vida com isso aqui. Tá bom para você? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar, pastor Jesus. Ele falou: pastor Hélio, quando eu não tinha nada, se ele mostrasse isso para mim, acho que eu ia dizer para Deus: Senhor, eu não penso em tanto. Ele ficou emocionado. Mas sabe o que é, irmãos? A palavra de Deus diz que os nossos olhos não se fartam. Nossos olhos não se fartam. Sempre tem um estofado novo, mais bonito. Sempre tem um carrão mais bonito. Sempre tem uma aeronave mais bonita. Sempre tem uma fazenda mais bonita. Sempre tem um passeio mais caro. Sempre. E o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas se encarregará. Afinal, não existe ninguém mais secularizado do que o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. E ele se encarregará de ir colocando para você, você precisa de mais disso. Você precisa de mais disso. Eu ouvi uma propaganda outro dia na TV de um carrão. E um carrão. Aí passa aquele carro fantástico. E um camarada com uma mulher bonita. E aquele carro, ele quase flutua. E ele vai passando assim, de repente, uma legenda. Não sei o que. Porque você merece. Sabe o que acontece? Você sai daquilo ali, você vê aquela propaganda. Quer saber? Tá aí. Eu mereço esse carro. Trabalho igual um doido, eu mereço. E sabe o que eu e você merecemos, meu irmão? O inferno. É o inferno que nós merecemos. Era para estarmos todos no inferno. Deus, por causa da sua graça e misericórdia, providenciou um livramento para nós, na pessoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, na pessoa do Senhor Jesus. Mas se não fosse a sua graça e misericórdia, era para já estarmos ardendo no inferno. E nós não estamos sabendo em colocar limite para a nossa vida. Nós não estamos sendo equilibrados no nosso modo de ver as coisas. Nós pensamos demasiadamente a respeito de nós mesmos. Nós estamos procurando coisas grandiosas e maravilhosas demais para nós. E estamos o quê? Esquecendo do quê? Do céu. Desde que eu fui para a tribo, trabalhei 8 anos numa tribo indígena, trabalhei quase 20 anos com a Missão Novas Tribos do Brasil. Eu falava: eu não estou de bobo na obra missionária. Não. Porque tem gente, irmãos, que acha que missionário não sabe o que é coisa boa. Eu tinha um Toyota, um Jeepão. Eu fiz 12 viagens para a tribo, indo e voltando. Cansei de passar nele aqui, olhava para essa igreja e pensava assim: se um dia eu pudesse pregar nessa igreja sobre a obra missionária. Eu já contei aqui que era um sonho, né? Porque eu vi o tanto que a conferência era boa, né? E tem gente que acha que um missionário não sabe qual a diferença entre viajar num Toyotão Bandeirante ou numa Hilux. Tem gente que acha. Tem gente que acha que missionário não sabe qual a diferença entre um Azarro e um Lecatingue de Gambê. Né? Irmãos.
Quando eu estava no seminário, uma irmã de São Paulo deu um testemunho de uma pessoa que estava separando umas roupas num bazar lá, e disse que tinha umas roupas rasgadas assim, disse que ela foi separando, aí a pessoa falou assim, posso jogar isso aqui no lixo? Diz que a irmã falou assim, não, manda isso aqui para os missionários. Tem gente que acha que o missionário não sabe o que é estar num resort, num hotel 5 estrelas. Eu tive uma mantenedora, pastor Jesus, uma médica, casal médico, e são muito meus amigos até hoje. A vida inteira eles foram nossos mantenedores. E a doutora Diva e o doutor Marcos. E eles enviavam para nós, todo mês, além de uma oferta mensal boa, eles enviavam para nós uma cesta só com supérfluo, doutor Arnaldo. Só com coisa que ela sabia que nós não tínhamos condição de comprar. Mas quando eu falo que eu não estou de bobo na obra missionária, é porque eu brinco com os irmãos. Se no céu tiver Hilux, lá eu quero. Lá eu quero. E tem gente que, estamos falando sobre pensando no céu, irmãos. Tem gente que fala assim, é uma besteira, viu? Tem gente que fala assim, não, eu chegando no céu, chamuscado, tá bom. Tá bom nada. Mas pastor, lá não vai ter sofrimento. Não quero saber. O Senhor Jesus falou sobre os galardões. Haverá um tribunal de Cristo, onde nós receberemos recompensas pelo bem ou mal que nós fizemos com o nosso corpo. E aí, eu não quero saber se você não vai sofrer lá no céu por estar andando de fusquinha, mas eu vou estar de Hilux lá no céu, ó. De Hilux. Porque eu tenho que pensar nos galardões. Mas aqui é bom a gente pensar no reino. Irmãos, o céu vai ser bom demais. Vamos parar de pensar no céu como um bando de gente de roupa branca com a Bíblia na mão, dizendo aleluia, 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 parecendo uns robôs. Irmãos, se a terra com pecado, com tanta violência, com tanta coisa ruim, ainda é tão boa, tem lugares tão maravilhosos, é tão bom, a gente participa de reuniões familiares e tudo tão maravilhoso. Imagina como vai ser o céu, irmãos. Imagina, e é para lá que nós vamos, e Jesus está voltando. Ele pode ser que não aconteça a conferência de hoje à noite, irmãos. O Senhor Jesus pode voltar nesta tarde. O salmista sabia o que estava dizendo. Ele sabia que percorreria um caminho de dor, um caminho de sofrimento, se ele fosse em busca de coisas maravilhosas demais para si. Irmãos, é um descanso quando a gente pensa menos. É um descanso quando a gente tem menos projetos. É um descanso quando a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação. É um descanso, é uma maravilha, irmãos. Por fim, prezados, a terceira coisa aqui, quem está pensando no céu para realizar a obra missionária, essa pessoa, certamente, essa pessoa descansa nos braços do Senhor. Tem nos faltado isso também, irmãos. Vou contar uma coisa para vocês. Acreditem em mim, eu não ia mentir isso aqui. Durante quase 20 anos eu fui missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. E a Missão Novas Tribos do Brasil, ela não comissiona os seus missionários. Pelo contrário, o missionário do seu sustento contribui para que a missão exista. Então, durante quase 20 anos, irmãos, eu vivi, a minha esposa e meus 3 filhos, eu vivi com ofertas voluntárias, ofertas da minha igreja, que me dava um salário mínimo, oferta de irmãos, familiares, amigos, igrejas que a gente saía para divulgar. Valoriza, viu, irmãos, quando um missionário vem divulgar
o ministério dele. Às vezes ele está numa necessidade tão grande. Mas, irmãos, depois que concluímos o trabalho na tribo, depois de alguns anos sendo representante da missão Novas Tribos no Recife, e aí eu fui convidado para assumir o ministério pastoral titular de uma igreja no Recife. Então, eu vim aqui na missão, entreguei o meu cargo, tenho ótima relação com eles e tudo, e passei a pastorear. Gostei não, pastor. Não gostei de receber salário. Acreditem, irmãos. Era glorioso não saber quanto que eu iria receber no outro dia. Era glorioso não saber de que forma que eu teria no final do mês a oferta para eu saldar os meus compromissos. Quer dizer, se bem que a gente não fazia compromisso, mas de subsistência. Mas Deus foi fiel, Deus cuidava. Irmãos, olha, outro dia os irmãos lá da minha igreja acharam muita graça, porque eu falei assim, alguém algum dia já viu um passarinho numa esquinazinha assim, coçando o cucurucho, pensando assim, o que eu vou comer amanhã, hein? Morrendo de preocupação. Alguém já viu isso? E o Senhor Jesus nos compara, fala sobre esses pardais e diz assim, não valeis vós muito mais do que os pardais? Como era maravilhoso viver como aquele pardalzinho. Como era maravilhoso olhar para os meus filhos assim, e a grande responsabilidade que eu tinha sobre eles, e pensar, meu Deus do céu, Senhor, eu clamava, ajoelhava, Senhor, está difícil, Senhor, o Senhor está me apertando dessa vez, Senhor, como é que vai ser, Senhor? Mas ao final o Senhor supria. Ao final ele levantava o nosso sustento. Eu me lembro, Márcio, ali em Ouro Fino, na agência do Bradesco, quando nós estávamos no seminário, eu pensava, eu brincava, pastor Jesus, que aquele terminalzinho dentro da agência do Bradesco, eu brincava que era o lugar mais santificado que tinha no sul de Minas Gerais. Porque os missionários, né, os nossos colegas, olha, quantas vezes eu cheguei naquele terminal e fazia assim. Oh Deus, oh Senhor, a Marley virou as vasilhas, tudo, Senhor. Está tudo vazio, acabou o arroz, acabou o feijão, Senhor. Oh, Deus, faça com que tenha alguma coisa aqui, Senhor. Ele passava o cartão. Irmãos, era glorioso demais quando vinha uma oferta, especialmente aquelas, pastor José, que a gente não imaginava. A gente não imagina, a gente não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus não nos chama, prezados. Deus, e aqui eu fiquei encantado no apelo que o pastor Jesus fez sexta-feira, porque eu fiquei encantado com a quantidade de jovens que tinha aqui. Vão para a obra, se apresentem, se enfileirem nesse exército maravilhoso de servir ao Senhor, porque aquele que nos chama é aquele que vai à frente, é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que aponta o caminho em que nós devemos andar. Ah, irmãos, é glorioso, não tem nada fácil na obra missionária, mas tudo é glorioso, Irmãos, o diabo cirandou comigo quando eu decidi ir para a obra missionária. Cirandou. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava no Grupo Fortilite, foi por isso que eu vim para Anápolis, trabalhei 5 anos, chefiava 3 departamentos lá, até eu tenho uma para contar do Marção. O Márcio, quando eu fui conhecer lá o seminário, ele chegou para os colegas, quando me viu, chegou para os colegas e falou assim, esse não vem de jeito nenhum. Porque eu cheguei lá, camisa de couro, doutor Arnaldo. Camisa de couro, sapato de pelica, roupa boa e tudo. E aí a turma, a solteirada, né? O Márcio era solteiro nessa época, falou assim, esse não fica aqui. Irmãos, a minha decisão para a obra missionária, eu estava num curso de aperfeiçoamento gerencial. Estou falando isso aqui, irmãos, para não parecer que vai para a obra missionária quem não tem o que fazer. Eu estava num curso de aperfeiçoamento gerencial que eu fazia quase de 3 em 3 meses, num hotel 5 estrelas, num restaurante internacional de um hotel lá em Camboriú, Santa Catarina. E eu estava naquela mesa lá, pastor Jesus. E olhando para aqueles colegas do Brasil inteiro, gerentes, tudo gerentes, nível de aperfeiçoamento gerencial, né? E eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, Senhor,
essas pessoas, elas dão os 2 braços para poder estar aqui. E eu estou infeliz, Senhor. Senhor, esse aqui não é o melhor patrão que existe. Senhor, eu não vi, irmãos, compatibilidade entre o que Deus me chamava para fazer e o que eu estava fazendo. Me lembro que eu liguei para Marley e falei assim: meu bem, eu estou infeliz, eu estou muito incomodado, Deus está me chamando, eu não encontro satisfação no que eu estou fazendo. E a Marley disse para mim: meu bem, eu não tenho esse desconforto todo que você tem, mas eu vou com você para onde você for. E foi, e tem estado comigo. Mas eu vou dizer como que o diabo se andou com a minha vida. Pastor, como é que eu estou, hein? Você me dá um sinal? Fique à vontade. Quando você precisar que eu termine em 10 minutos... Não, quando você precisar que eu termine em 50 minutos, você me diz. Tá bom? 10 minutos, 5 minutinhos, você pode me avisar. Irmãos, se andou comigo pelo seguinte: então eu voltei, decidi, houve uma conferência missionária na minha igreja e eu fui ao apelo, e Deus me chamou inicialmente para o trabalho transcultural. Eu queria trabalhar com índios. Irmãos, quando eu estava assim, tudo faltando 2 meses, eu estava tão pronto para ir para o seminário, que eu estava morando de favor na casa de um líder da igreja que estava nos enviando. E numa noite, naquela casa dele, era uma mansão, uma casa enorme que ele não estava usando. E ele falou assim: pastor Hélio, você pode pastor Hélio não era pastor não. Estava indo para o seminário. Ô Hélio, você fica na minha casa, porque a gente vendeu as coisas, né, e tudo e tal, então eu fiquei na casa dele. Um dia, numa noite lá, o diabo cirandou comigo. E ele ciranda, irmãos, das maneiras mais inusitadas. Olha só como é que ele tentou me tirar da obra, e quase me tirou, Márcio. Porque no seminário, naquela época, não tinha televisão. Não tinha televisão. E eu tinha 3 filhos pequenos. 3 filhos pequenos. E o diabo colocou assim no meu coração: seus filhos vão ficar burros. Vão ser crianças que vai ter bullying com elas. Seus filhos não vão competir em igualdade com outras crianças. Irmãos, Marley estava dormindo, meus filhos estavam dormindo, meu coração ficou angustiado, e aquilo começou a ficar grande perto de mim, grande diante de mim. Meu Deus, como é que vai ser? E aí eu comecei a pensar: puxa vida, meus filhos sendo criados num ambiente desse. Por um lado vai ser bom, né? Porque palavra de Deus e tudo, mas sem televisão, num lugar fora. A escola era dentro do seminário, então um lugar fora da cidade, sem convívio, sem socialização entre crianças e tal. E o diabo foi colocando, meu coração foi ficando angustiado. Eu comecei a chorar, clamar diante do Senhor, e clamava, e até que Deus me levou a abrir a Bíblia. E eu lembro que eu abri a Bíblia em Efésios, não me lembro o capítulo, comecei a ler Efésios, e fui lendo. Deus foi acalmando meu coração, eu dormi. No outro dia eu acordei, irmãos, meu coração estava firme, decidido, mas eu vou terminar. Fomos, irmãos, ficamos lá. Nosso treinamento durou 5 anos. Irmãos, para a glória de Deus, os meus 3 filhos sempre foram extremamente elogiados pela inteligência, pela educação, pela maneira como tratavam os mais velhos. Segundo lugar, os meus 3 filhos nunca, e eu digo isso, irmãos, a glória é do Senhor. Estou mostrando para vocês que é o Senhor que faz essas coisas, porque eu não tinha condição nenhuma. Os meus 3 filhos nunca ficaram em recuperação. Os meus 3 filhos passaram de primeira no vestibular em universidades federais. Universidade Federal do Pernambuco, que é uma universidade muito boa, muito reconhecida. Os meus 3 filhos, o Guilherme e a Mariana, são dentistas. O Guilherme já está na segunda especialização. A Mariana
a Mariana fez mestrado, doutorado, tudo com bolsa. A Mariana fez doutorado na Universidade Federal do Pernambuco e é funcionária pública de um PSF lá em Recife. Tudo isso, um casal que não sabia quanto e de quem iria receber o dinheiro para o sustento na obra missionária. Um casal que no primeiro semestre, na tribo onde foi trabalhar, Pastor Jesus, eu nunca vou me esquecer de um dia, e aí eu vou dizer aqui para os irmãos, antes de nós irmos, nós éramos bons irmãos, bons crentes na igreja, e chegamos a chefiar o departamento de missões da nossa igreja. E eu me lembro, Pastor Jesus, que estando ali, sobrou um saldo de R$49 no caixa de missões. E aí eu e a Marley pegamos assim, isso aqui vamos deixar para o outro mês, não vamos mandar isso aqui para missionário nenhum, não. Faz isso não, irmãos. Manda. Porque no primeiro semestre, lá no Pancararu, teve um dia que eu e a Marley estávamos saindo pelas gavetas dos armários, procurando umas moedinhas para comprar 1 quilo de farinha de trigo para poder fazer um pão caseiro. Mas não é porque Deus nos levou para lá para passarmos apuro e aperto, não. Deus queria nos ensinar o valor da dependência, o valor da obediência. Ele queria nos ensinar, Ele queria nos mostrar, você depende de mim para comprar 1 quilo de farinha de trigo, mas fica tranquilo, porque eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Quem pensa no céu, descansa nos braços do Senhor. Por isso Ele vai dizer assim, não é soberbo meu coração, não é altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Fiz calar e sossegar a minha alma. A gente percebe aqui que o salmista, para pensar no céu, ele exercitava-se na dependência do Senhor. Sabe o que ele fazia com o coração dele? Sabe o que ele fazia com a alma dele? Fica quieta, você não vai prevalecer. Tem faltado isso, irmãos. Nós temos deixado o nosso coração comandar, nós temos deixado a nossa vontade comandar. Nós precisamos fazer como o salmista fez: fiz calar e sossegar a minha alma. É como se ele dissesse: minha alma esperneou, a minha alma ofereceu resistência, o meu coração quis prevalecer, mas ele disse: exercitei-me na dependência do Senhor, fiz com que a minha vontade permanecesse no lugar dela e exercitei-me na vontade do Senhor. E o resultado desse exercício de fé, irmãos, é uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia. Davi usa a figura belíssima de uma criança que acabou de mamar. Como a criança desmamada se aquieta nos braços. A gente lê isso aqui, eu não gosto dessa tradução. Eu não gosto porque, principalmente nós que somos aqui de Goiás, um bezerro desmamado é um bezerro que não mama mais. Desmamou, acabou, não é verdade? Mas a melhor tradução aqui é: como a criança que acabara de mamar se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Esse é o homem que prioriza, que pensa no céu. Ele descansa nos braços do Senhor como uma criança no colo da sua mãe. Você já deve ter observado uma criança que acabou de amamentar. Eu gostava de observar o Guilherme, meu filho. Ele sempre foi um bebê gordinho e tudo. E o Guilherme mamava, e mamava, e mamava. De repente, irmãos, ele mamava tanto que ele soltava do peito da mãe e fazia assim, e virava os olhos, irmãos. E virava. E aí dormia. Tudo certo. Tudo tranquilo. Todas as necessidades supridas. Toda a segurança. Antes uma alma que chorava. Antes um coração que esperneava, que se inquietava, que estava sedenta por muitas coisas, que achava que precisava de muitas coisas. Mas agora uma alma completamente preenchida com os mimos e os cuidados de um Deus que sabe suprir como ninguém mais sabe. Como essa criança é a minha alma para comigo.
É assim que precisa ser, irmãos. É assim. Precisamos parar. Precisamos descansar à sombra do Onipotente. Precisamos confiar que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Precisamos nos lembrar de que Deus é a nossa sombra, a nossa direita, que Ele vai conosco, que Ele supre, que Ele está nisso, Ele está nesse projeto. Esse projeto nasceu no coração dele. Por isso eu queria, se no futuro eu puder saber de alguma coisa a respeito da minha vinda aqui, se eu souber que você passou a pensar, não é nem que você foi para a obra, não é nem que você virou missionário, mas se eu souber que você passou a pensar um pouquinho mais no céu, eu vou me dar por satisfeito. Porque se você começar a pensar no céu, você vai começar a desapegar de muita coisa aqui. Você já tem muito, meu irmão? Você já tem muito, minha irmã? Vai para aqueles, se envolva para alcançar aqueles que não têm nada, nem material, e não têm a salvação que só Jesus pode dar. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe.